O assunto que está mexendo com toda a população paulistana. A polêmica do IPTU. Tema do programa Ferreira Neto. Neste domingo, excepcionalmente 11 da noite. Logo após o especial Jânio Quadros. Quem te viu? Quem te vê? Record. 38 anos com você. Neste primeiro segmento, Jânio Quadros, mais do que um político, foi um líder que uniu a elite e a massa num projeto comum. Quase 6 milhões de pessoas não tinham dúvida. Ele varreria a corrupção do governo, colocaria os culpados na cadeia e promoveria o desenvolvimento com a ajuda de pessoas honestas e competentes. Esta cena de posse, a 31 de janeiro de 1961, significava que a nação em peso trocava de estilo. No lugar do brilho, do riso e dos riscos de Juscelino Kubitschek, o Brasil assumia uma personalidade oposta, carregada, ancorada na independência política e na asepsia administrativa. O país trocava de presidente para punir o que considerava excessivo, como o endividamento externo, a inflação, os gastos faraônicos e a decadência dos costumes. Conheci o Jânio bem nesta época, quer dizer, o Jânio na campanha. Evidentemente que era outro país, um país muito menor, que vinha da crise, né, do Getúlio, e depois entrou naquele período de tranquilidade, quer dizer, de construção democrática do Juscelino. Mas o Jânio aproveitou muito bem as eternas insatisfações da classe média, as bandeiras do moralismo, da vassoura, etc. E o Jânio foi um candidato espetacular. Foi a fome de moral e de justiça e o medo do rumo das mudanças que provocaram o surgimento de um salvador da pátria chamado Jânio Quadros. O eleitor brasileiro costuma apostar nos ídolos isolados que enfrentam as coligações do poder, como aconteceu com Getúlio Vargas em 1950 e mais recentemente com Fernando Collor de Mello. Jânio Quadros se comporta e passa uma imagem que deve agradar a uma sensível parcela do eleitorado brasileiro que, extremamente carente de seus direitos de cidadão, mal informado, tem arraigada a convicção de que um governante deve ser autoritário e deve resolver todos os problemas como um verdadeiro salvador da pátria. Esquecido de que são os sistemas em pânico que geram soluções de emergência para sobreviver, o povo vota no médico sem conhecer o tratamento e acaba sofrendo as consequências na carne e no destino. Os heróis solitários que empolgam a multidão nas campanhas presidenciais não podem ser encarados apenas como reflexos da história. O talento pessoal do líder tem capacidade de liberar forças ocultas e identificar-se com o destino da nação. Ele era um homem dotado de uma personalidade absolutamente imprevisível e exótica. Tinha uma grande capacidade de raciocínio, raciocinava muito rapidamente e exercia a autoridade de maneira muito pessoal e muito forte. Houve um tempo em que Jânio Quadros foi esse herói nacional que uniu a elite e a massa num projeto comum. De vereador em 1947 a presidente em 1961, ele encarnou as principais contradições do país e por isso, talvez, tenha sido escolhido para resolvê-las. Bom, o Jânio surgiu como um fenômeno na política brasileira totalmente diferente do que existia até então. O Jânio nasce numa época em que todos os sentimentos da nação ou eram a favor ou eram contra a figura de Getúlio Vargas. E foi o primeiro líder político naquele início da década de 50 que não se posicionava nem de um lado nem de outro. O Jânio falava tanto às elites
como falava o grande povo. E o apelo dele era um apelo muito próximo, um apelo da antiga UDN, União Democrática Nacional, que era a moralização dos costumes, a moralização da máquina administrativa, enfim, tudo aquilo que a UDN pregava, porém com um apelo popular que a UDN não tinha. De aspecto rude, num universo de pessoas alinhadas, Jânio colecionou dualidades que fazem parte da sua biografia e da sua carreira política. Jânio nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, numa família de classe média, e ele teve a sorte de ser educado em bons colégios, onde entrou em contato com a elite do país. Formou-se advogado no Largo São Francisco, em São Paulo, e virou professor de português e geografia. Foi um professor rigoroso que dava aulas para os filhos da classe média e alta no Colégio Dante Alighieri e para os pobres nas escolas da periferia. Assim começou a cavar sua popularidade, colocada à prova pela primeira vez em 1947, quando elegeu-se suplente de vereador por escassos 1.700 votos. Fui aluno dele no ginásio, ele era meu professor de geografia. E a partir desse momento, como professor do Colégio Dante Alighieri, tanto de geografia como de português, ele iniciou a carreira política dele, porque ele se elegeu vereador, sobretudo com votos de pais e alunos do Dante Alighieri. Ele era um professor muito meticuloso, sério, aplicado, um pouco obsessivo. Ele tinha, por exemplo, a mania do caderno. O caderno era uma coisa fundamental e influía terrivelmente na nota. Sua ascensão confundiu-se com a onda moralizante do governo Dutra, quando Cassino, Jogo do Bicho e Partido Comunista foram para a vala comum da ilegalidade. No vácuo da vaga deixada pelos comunistas caçados, Jânio assumiu como vereador e se destacou na luta anticorrupção. A carreira do político de perfil conservador, mas de forte apelo popular, começou a brilhar a partir dessa campanha. Elegeu-se deputado estadual, prefeito, governador, deputado federal e presidente, numa sucessão de vitórias onde consolidou um estilo e uniu interesses até então considerados opostos. O Jânio, a meu ver, foi uma revelação como todo o Brasil, porque ele se identificava com os movimentos acadêmicos, mas nunca foi uma estrela, um líder, tanto que não foi presidente do 11 de agosto, não foi vereador como eu do Centro Acadêmico 11 de agosto. Depois ele surgiu como candidato e fez uma carreira napoleônica. Jânio caía do céu para partidos de pouca expressão, como o Democrata Cristão, que o colocou na Câmara dos Vereadores. Animava políticos conservadores, cansados de apanhar nas urnas, e aplacava a sede de vingança do povo, naquela época já exausto do desvio de verbas e das falcatruas oficiais. Exibia a altivez do homem honrado que dobrava os poderosos e do político que usava duas palavras-chave, honestidade e trabalho, para exercer seu estilo carregado de duplo sentido. Por possuir um perfil conservador, foi desenhado para ser previsível, mas surpreendeu a todos com gestos inesperados. Fenômeno eleitoral, cultivava e defendia o pulso autoritário, jurando que não havia nisso nenhuma contradição. Foi enérgico, foi sério, foi austero. Exerceu claramente uma série de qualidades que nem sempre são populares, mas que faltam muito à maioria dos políticos que aí estão. Ele tinha lá suas manias, autoritário, muito enérgico, mas muito estudioso. Um homem que fala muito bem inglês, lê muito bem francês e tinha uma grande cultura. Escrevia os seus sonetos, perpetrava lá seus versos, mas tinha, em matéria de soneto, tinha pé quebrado. Como presidente, deixou a esquerda perplexa e a direita indignada. Inaugurou o não alinhamento com sua política externa independente, que rompeu o cerco internacional à China comunista e condecorou Che Guevara. Aproximou-se da América Latina e da África e demonstrou independência diante dos Estados Unidos, pátria do seu ídolo maior, Abraham Lincoln. Logo nos primeiros atos, reatamente relacionados
com a Rússia, aquela coisa toda, abertura para o leste, compreendeu? Aquelas coisas todas de caráter popular, onde ele sentiu que não era o candidato que ela tinha eleito, que ela queria. Ela queria um candidato conservador, liberal, compreendeu? Mas um pouco mais para a direita do que para a esquerda, aquela coisa. E o Jânio foi uma decepção. Para cumprir promessas de campanha, demitiu em massa e introduziu o ponto e o tempo integral para o funcionalismo público. Proibiu as brigas de galo de rinha e limitou as ações dos jockeys clubes para evitar concentrações em torno dos jogos de azar. Primeiro presidente a exercer o cargo em Brasília, investiu contra os biquínis nas praias, o que mexeu com os brios da antiga capital. Cuidou de aspectos tidos na época como pouco relevantes, como a regulamentação em no máximo 3 minutos dos intervalos comerciais das televisões, estabelecendo parâmetros para emissoras, telespectadores e anunciantes. E varreu os apelos comerciais de dentro dos cinemas. Em 7 meses de governo como presidente, Jânio coroou sua carreira política iniciada como humilde vereador. Tudo indicava que o herói iria vencer a batalha a que se destinara. Poderia sanear as finanças de um país que ainda não atingira a complexidade de uma enorme dívida externa e de um apartheid social praticamente insolúvel. Nos braços do povo, instaurou um estilo rígido e extravagante, elitista e popular, aparentemente sólido, mas que esfumou-se através de um único gesto. Em 7 meses do governo do Jânio, o PIB brasileiro cresceu 9,2%. Tanto é que até hoje, passado quase 2 gerações, o povo brasileiro lamenta a renúncia do Jânio. No próximo segmento, Jânio, o artista das urnas e o poder da vassoura. Jânio Quadros foi um mestre na arte de conquistar votos. Neste próximo segmento, você vai ver como ele usava os meios de comunicação para chegar no coração dos eleitores. O herói demonstrava intimidade com os instrumentos do poder, inclusive com o maior deles, a língua portuguesa, que confina o povo com regras incompreensíveis e recursos esdrúxulos, como a crase e a mesóclise. Dizia cada sílaba como se a palavra fosse uma obra de ourives sendo lapidada naquele momento. Eu via o discurso do presidente Jânio Quadros mais ou menos como fosse um realeixo. Ele tinha uma técnica de falar realmente extraordinária. Ele começava a experimentar aquelas frases que, na verdade, sortiam um efeito popular, a que recebiam um aplauso. E depois ele compunha um popurrí de discursos dessas frases de efeito e compunha então o discurso oficial de campanha. Mas sua cartada decisiva foi esmerar-se numa arte muito mais complexa: a transmissão da linguagem através dos meios de comunicação. Nisso foi mestre absoluto, a começar pela maneira como tratava a imprensa, respondendo os ataques à altura, expulsando jornalistas dos gabinetes, recusando-se a falar ou falando com o ritmo que achasse mais conveniente. E esse governo não só não pratica crimes, como não tolera a impunidade quando ocorre. Foi o primeiro político brasileiro a explorar com maestria os recursos da televisão, que foi implantada no Brasil em 1950, praticamente coincidindo com sua ascensão política. Demonstrou na prática que os recursos do novo veículo poderiam levantar ou derrubar candidatos e governos, dependendo do seu uso. Com aparência austera, de óculos, bigode, o rosto duro e a voz para dentro mais firme, ele eletrizou o eleitorado, ainda pouco acostumado à força da TV. Televisão é uma arma terrível. Para aqueles que a dominam com a malícia e com a competência do comunicador, eu vejo esse exemplo hoje no presidente Collor de Mello, que é um exímio
utilizador da televisão, induz o povo a caminhos que nem sempre o povo tem consciência. O nosso povo ainda não foi vacinado contra a figura do marketing político. Sua relação com a Rede Record é antiga e significativa. Aqui, Jânio fez mensagens de fim de ano, propaganda política, debates, entrevistas. Foi também importunado por ela nos momentos decisivos, como aconteceu na sua vitória à presidência da República na eleição de 3 de outubro de 1960. No dia 6 de outubro, pela manhã, os resultados de todo o Brasil mostravam que o Sr. Jânio Quadros estava eleito. Mas ninguém sabia onde ele se encontrava. Então a imprensa do Brasil tentava localizar o Sr. Jânio Quadros para ele falar qualquer coisa. Acontece que na Record trabalhava Alaor José Gomes, que foi genro do Sr. Jânio Quadros. O Alaor era nosso colega da equipe de reportagem, eu comecei a pressionar o Alaor. Alaor, onde é que está o Jânio? Ele disse, também não sei. Mas tanto insisti que ele acabou dizendo, olha, ele está na Bertioga, numa casa pertencente ao Sr. José Hermílio de Moraes. Mas não adianta você querer ir lá porque o governo do estado já tomou providência, a estrada está cercada, a imprensa não passa. Mas a Record usava helicóptero para reportagens. Cheguei, o Lang me disse, olha, você infelizmente não vai poder falar com o presidente porque ele não vai dar entrevista de jeito nenhum. Eu disse, então me leva um bilhetinho, por favor, e por lá, meu caro presidente Jânio Quadros, a Record gostaria muito de um pronunciamento seu, etc. Ele foi, daqui a pouco voltou e disse, olha, falar ele não fala, mas para você não perder a viagem, vai dar por escrito. Eu disse, ótimo. Então aguardei uma meia hora e ele então depois voltou e me trouxe esta mensagem. Eu depois vou mostrar o software. Está aqui o xerox, naquele tempo era fotocópia, não tínhamos nem xerox, do que ele era o primeiro pronunciamento. E é muito importante para a Record, está entre os nossos guardados, porque diz textualmente, se me permite aqui, está, por intermédio da Rádio Record, minhas saudações através de Paulo de Carvalho e de Murilo Antunes Alves, ao povo paulista e ao Brasil. E aí convoco a todos, sem prevenções nem ódios, para a obra de construção nacional que nos aguarda. E vem e assina, depois está, São Paulo, 6 de outubro de 60, Jânio Quadros. Usava a mídia através da voz, dos gestos, das roupas, das expressões do rosto. Expunha-se com histrionismo, mas isso era de extremo agrado popular. Comia sanduíches em público que sacava de sua roupa preta e amarrotada, símbolo de um homem ocupado e pobre. Com o paletó coberto de caspa, os cabelos desalinhados e o colarinho sempre em riste, Jânio atraía a atenção do povo e fazia a festa dos fotógrafos que tinham nele um prato recheado de boas ideias visuais. O Jânio Quadros era um prato cheio, né? Virava o olho, coçava, tomava poses muito engraçadas, não? Então a gente era só apertar o botão, ficar de prontidão e só focalizar. O símbolo da sua campanha, a vassoura, que começou a usar quando ganhou a vaga de deputado estadual com 200 mil votos em 1950, era a metáfora suprema de uma população que não se sentia à vontade num mundo que extravasava os limites de uma vida doméstica e pacata. Jânio chegava nos locais, jamais se hospedava na casa de correligionário. Sempre em hotel. E você imagina o que eram os hotéis do interior daquele tempo. Hotéis modestíssimos, né? Verdadeiras pocilgas, né? Arapucas, onde Jânio se hospedava. Jânio sabia que o povo trabalhador esperava bons exemplos dos seus líderes. Para identificar-se com esse desejo do brasileiro, assumiu outro símbolo de agrado popular de muitos significados. O chapéu de motorneiro de bonde da CMTC, Companhia Municipal dos Transportes Coletivos. Demonstrava, assim, simpatia por uma categoria que, desde cedo, diariamente, estava em contato permanente com a massa de operários e, por isso mesmo, funcionava como irradiadora de mensagens políticas. Assumia a imagem empreendedora da CMTC, que desbravou novos caminhos, inventou bairros e alargou os horizontes para uma população que precisava vir a São Paulo para sobreviver. Nada escapava a esse gênio do ainda não inventado marketing político. Um jogo de cena que tem dado certo nos países subdesenvolvidos, principalmente, mas também em países desenvolvidos. É o que nós chamamos das lideranças populistas, que estabelecem um contato direto com o eleitor, passando por cima dos partidos políticos, passando por cima de outras lideranças, por exemplo, estaduais, regionais,
Enquanto os outros candidatos baseavam suas campanhas num discurso ainda impregnado pelo velho espírito dos bacharéis, o moderno advogado e professor Jânio Quadros extraía seus apelos de todas as fontes possíveis. A linguagem urbana era uma delas. Seu bairro de coração era a operária Vila Maria, reduto histórico dos janistas, para onde sempre concluíram suas campanhas. O Jânio, quando vinha nas campanhas, subia nos palanques improvisados, ele vibrava, e o povo vibrava junto com ele, né? Ele colocava aquele cap de mortoneiro, de bonde, e, sabe, ele era do povo, e o povo surgia junto com ele. Comer e beber também eram atos políticos de Jânio Quadros. Além do tradicional sanduíche tirado do paletó surrado, ele seduzia o eleitorado da massa de imigrantes através de almoços, lanches e jantares feitos com comidas típicas, rompendo assim com a ditadura da maionese com frango. Quando ele chegava, a primeira coisa que ele procurava era um barzinho, né? Vinha aqui no Bar dos Artistas, aí pegava um sanduíche de mortandela, subia no palanque, e aí arrepiava, sempre da forma que ele sempre fazia. Arrepiava e tal. Era o que a gente mais notava nele, eram esses fatos aí, né? Depois que acabava o comício, ele ia comer uns quibe, uma esfirra, né? Suas preferências etílicas, tão exploradas pelos inimigos, eram, no fundo, mensagens eleitorais. O vinho do Porto ligava-o a um paladar refinado. A cachaça ao consumo popular. O Scott às suas preferências vitorianas. Nas horas vagas ele bebia. Ele bebia. Alguma vez ele passava um pouquinho da conta, mas ele gostava de beber. Jânio, assim, soube atrair a atenção pública e evitá-la quando era estrategicamente necessário. Quando fazia suas longas viagens para o exterior, era para manter a força do seu carisma no coração dos eleitores. Essas eram características de um talento que soube ser genial e que fez escola num país que era pitoresco e tímido antes de sua aparição. E que com Jânio experimentou a amarga maturidade do entusiasmo que virou decepção. Não prometo aos paulistas e aos brasileiros nenhum milagre. Não os sei fazer. Mas posso afirmar-lhes que através do trabalho ininterrupto, do trabalho honesto, corajoso, impessoal, do trabalho que não se detém à frente de grupos, à frente de indivíduos, à frente de nomes, quaisquer que sejam, por mais poderosos que sejam, essa obra tornar-se-á possível. Confio no futuro. Confio neste país. A todos, as minhas saudações, a todos os meus respeitos. A todos, a certeza, insisto, de que tudo que possa ser feito a bem do homem comum, a bem dos nossos patrícios das cidades e dos campos, será feito, custe o que custar, no benefício da nossa pátria. Você vai ver daqui a pouco as versões da renúncia, o exílio e a cassação. E também uma hipótese, como seria o Brasil se Jânio tivesse cumprido o mandato. Foi anjo nem demônio, mas muitos viram nele um anjo torto e misterioso. Você agora vai ver por quê. O sucesso fulminante de Jânio Quadros foi seu principal inimigo. Ele não tinha passado pela experiência reveladora da derrota eleitoral, principal conselheira das raposas políticas. Enfrentara as urnas de peito aberto, sem temer nada e ninguém, e todos atenderam a seu apelo. Além disso, tinha sido um governador bem-sucedido, com um mandato completo, inteiro, entre 1955 e 1960, onde consolidara seu prestígio como administrador e provou que tinha despreendimento ao desistir da candidatura à presidência nas eleições de 55, quando apoiou o Marechal Juarez Távora, da UDN, União Democrática Nacional. Nós, jornalistas, passamos o dia inteiro às portas do Palácio dos Campos Elíseos, aguardando a definição do então governador Jânio Quadros. O tempo foi passando, chegamos às 9 horas da noite e nada. Não saía nenhuma informação.
porque o prazo terminava à meia-noite. A certa altura eu, tendo em vista que vários colegas também estavam cansados, nem sequer tínhamos jantado, nem feito lanche, eu mandei um bilhetinho assim: governador Jânio Quadros, os jornalistas que se encontram aqui às portas dos Campos Elíseos, famintos, exangues, fatigados, solicitam que Vossa Excelência se defina o mais rápido possível. E mandei entregar o bilhete. Daqui a pouco ele mandou a resposta por escrito, infelizmente eu perdi a resposta. Dizia mais ou menos assim: não acredito que estejam exangues, porque são muito fortes. Quanto a estarem famintos, autorizo a mordomia do palácio a fornecer sanduíches e refrigerantes para todos. E só pouco antes da meia-noite é que ele compareceu ao Salão Vermelho do Palácio dos Campos Elíseos e disse que iria continuar como governador, não sendo candidato à presidência da República em 55. Depois do insucesso dos conservadores com Távora, os trabalhistas amargaram uma derrota com o Marechal Henrique Teixeira Lott, o herói do contragolpe que garantiu a posse de Juscelino em 55. Inábil nos palanques, Lott foi sacrificado no ritual janista das eleições de 1960. Consagrado pelas urnas, Jânio assumiu a presidência sem esperar sofrer contrariedades. Mas agora, o poder estava numa Brasília inacabada, a milhares de quilômetros do Brasil real. O isolamento da nova capital era revelador do isolamento político do presidente. Jânio é um homem gregário, ele gosta muito de companhia, compreendeu? Não é homem de viver só. E já tiraram ele de São Paulo, compreendeu? Governador, todo mundo almoçar aqui, jantar no outro, tomar seu esquinho, essa coisa que sempre ele gostou de conversar, porque ele sempre, onde ele chegava, ele ficava vedete, porque ele tinha esse poder de empatia, engraçado, contava as histórias. De repente, tiram esse homem, bota naquele ermo de Brasília daquele tempo. Brasília hoje é essa coisa horrorosa. Calcule naquele começo a Brasília que Juscelino deixou. Era um inferno, ele não se sentiu sozinho, e afinal era o presidente da República, ele não podia chegar no boteco da esquina, pedir o esquinho dele, porque nem amigos tinha. Assim, no topo do poder, Jânio Quadros enfrentou a batalha decisiva de sua dualidade, dos seus dois mundos em eterno convívio e conflito. Tinha ao lado um vice-presidente da oposição, o gaúcho João Belchior Marques Goulart, herdeiro do getulismo. Mais grave ainda, tinha para partilhar o poder um Congresso forte, agressivo, cheio de lideranças expressivas e antigos desafetos políticos, como o senador Auro de Moura Andrade, líder do Partido Democrata Cristão, o mesmo que lançara o janismo em 1947. Jânio era um homem que tinha pretensões imperiais, ditatoriais. Veio uma tentativa de golpe via renúncia. Naquela ocasião era presidente do Congresso Auro de Moura Andrade. Ele percebeu o problema e, evidentemente, puxou o tapete, como se diz. E aconteceu a renúncia, e a renúncia abriu a porta para um quadro de desequilíbrios que estamos até hoje pagando essa conta. O presidente não levava as siglas em consideração, apesar de ter jurado paixão udenista durante a campanha. Tinha feito sua carreira denunciando a corrupção dos políticos. Não via nenhum motivo, portanto, para ficar de joelhos diante do Congresso. Ele encontrou uma severa oposição das forças políticas tradicionais e que se manifestavam pela maioria do Congresso brasileiro. Ele se viu cada vez mais isolado, até que, pelas suas atitudes, levou o país a uma definição. Ou faziam o que naquela época seria uma perestroika precoce, ou ele caía. Ele caiu. Ele não tinha Congresso. Esse governo que está aí, do Collor, está, de certa forma, sendo o de Javi. Eu já vi esse filme, como se diz aqui no Brasil, né? Porque o Jânio não tinha Congresso, tanto que não houve praticamente reação nenhuma no Congresso, senão ia ser um fim do mundo aquilo lá. Todos esses fatores desaguaram na decisão unilateral, irreversível e tornada definitiva, tomada no Dia do Soldado, 25 de agosto de 1961. O hábil manobrista e mestre da linguagem política escolheu uma data significativa para desencadear o drama. Eu estava lá no Palácio no dia da renúncia. E até posso mostrar duas curiosidades aqui. Havia uma agenda lá dos oficiais de gabinete que eu encontrei e que nós registrávamos todas
as pessoas que se encontravam com o senhor Jânio Quadros no dia a dia da presidência da República. Está tudo aqui marcado, quem ele recebeu, a que hora recebeu, e assim vai até o dia 25 de agosto, dia da renúncia. No dia 25 de agosto, está marcado aqui 9 horas, ministro da Justiça, 10 horas, ministro da Justiça, 10h05, ministro da Guerra, Marinha e Aeronáutica. Porque a renúncia ocorreu exatamente às 10h20. Saíram os ministros que eu mencionei, por último saiu o senhor Jânio Quadros, ele passou por mim, pelo Major Amarante, pelo Antônio Leopoldino, pelo J. Pereira, que estavam na antessala, disse apenas, muito obrigado, meu amigo, e até logo. Era, enfim, o momento da verdade. As faces divididas do homem popular e elitista, conservador e extravagante, ousado e reprimido, democrata e autoritário, tiveram que se unir para formar um único rosto. Mas o espelho da nação não gostou do que viu. Foi um negócio tão imprevisto que o povo ficou atordoado. É como se tivesse levado uma bufetada, um soco do Mike Tyson, como deu o povo. Ficou durante 15 dias o silêncio total. Eu comparo a renúncia do Jânio, o estado de espírito que o Brasil ficou, quando o Brasil perdeu o campeonato mundial aqui. Com o gol do Gigia, esse uruguaio, que o Brasil empatando, o Brasil seria campeão do mundo. Faltava 5 minutos, esse diabo do Uruguai fez esse gol. A época foi realmente uma bomba. Nós estávamos, afinal, em agosto de 1961. O presidente tinha apenas 7 meses de governo. Se elegeu com promessas de ampla mudança e de satisfação, principalmente dos pobres, dos explorados, dos oprimidos, etc. E durante o seu governo, os breves 7 meses de governo, ele se especializou na caça aos escândalos. Uma série de auditorias para, muito mais do que governar e ter programas efetivos de desenvolvimento, ele se preocupou em se vingar dos seus antecessores, dos seus adversários políticos. Foi muito chocante, porque nós tínhamos feito toda essa luta no sentido de um Brasil melhor, homens públicos de maior respeito, maior dignidade dentro dos deveres públicos. E tínhamos certeza que ele, dentro da presidência, assessorado e ao lado de outros elementos que pensavam da mesma maneira, poderíamos ter levado o Brasil a uma situação muito melhor e mais privilegiada que nós estamos vivendo hoje. Com a renúncia de Jânio, a história do Brasil tomou um outro rumo. Um rumo que realmente está prejudicando até o dia de hoje. O país não se encontrou mais. Perdemos o quê? 2 gerações no desespero, sem saber qual é o tempo que o Brasil precisa ter no futuro para ganhar o que perdeu nesses 3 últimos decênios. De São Paulo para Santos, onde tomou o navio rumo à Inglaterra, Jânio descobriu que era tarde demais para voltar atrás. Estava certo que seu gesto lhe traria mais poder, como aconteceu quando desistiu da sua candidatura um pouco antes das eleições presidenciais. Mas desta vez, o feitiço não funcionou. Todos os políticos do mundo, não era só o Jânio, não, mas o mundo inteiro estava impressionado com a vitória que o De Gaulle teve na França, renunciando ao governo, depois voltando e impondo uma Constituição moderna, através de plebiscito, uma Constituição que não passou pelo Parlamento. Só que o De Gaulle renunciou em 46 e voltou em 58. Ele levou 12 anos para conseguir o sucesso nessa manobra política. O Jânio quis fazer isso em 12 horas e não deu certo. Jânio deixou um vácuo no poder, ocupado inicialmente pelo deputado Ranieri Mazzilli, mais tarde pelo parlamentarismo de Tancredo Neves e finalmente pelo novo presidente João Goulart. A cobrança da decepção que o Jânio causou nesse país é uma coisa que amargura a gente colocar. Mas quem assistiu às esperanças que o Jânio suscitou? Aquele vulcão na praça pública, um orador fabuloso. E depois cai naquele buraco do golpinho provinciano da renúncia, do golpinho que não deu certo. E depois as consequências
que pagamos essas consequências até outro dia. Só agora é que estamos acabando de resgatar essa campanha, não é? Nesse período, Jânio tentou voltar várias vezes. Suas candidaturas seguintes foram a tentativa de provar que estava certo. Mas nenhuma delas escondeu o amargor provocado pela renúncia. O povo conduz o líder de volta ao poder. E a solidão do final, daqui a pouco. Jânio Quadros nunca conseguiu reconquistar o Brasil, mas os paulistas acreditaram nele em 85. Como um espelho partido que o tempo tenta recompor, a imagem de Jânio Quadros jamais recuperou seu perfil original. Deserdado pela unidade que fez dele presidente, amaldiçoado pela renúncia, caçado pelo regime que assumiu no vazio do poder civil. 1000 estilhaços revelam rostos diversos. O herói, o artista, o anjo do lado oculto, revezam-se conforme a memória e a história de cada um. Os paradoxos de Jânio não são simples caprichos da política, mas capítulos da história mal resolvida do Brasil. O país tenta esconder a complexidade dos problemas através do herói, mas não sabe o que fazer quando ele falha e revela a dimensão do pesadelo. O mito do eterno retorno acompanha o desejo de salvação dos brasileiros, como atesta a campanha getulista de 1950, que tinha como slogan a frase do jornalista Samuel Weiner: "Ele voltará". Com Jânio não foi diferente. Um ano depois da renúncia, ele começou a voltar. Quem conheceu o Jânio daquela fase? O Jânio, um guru nacional, uma das figuras mais de maior carisma realmente que a política brasileira já produziu. Carreira surpreendente, só hoje superado pela velocidade e pela do Collor, não é? Porque o Collor elegeu-se depois de sair prefeito de Maceió, prefeito biônico, governador de Alagoas, um estadinho daquele tamanho, sem partido, sem nada, e ele é ex-presidente da República em 2 eleições. O Jânio foi quase isto. Quer dizer, eu acho que realmente o Jânio, de depois da renúncia, murchou, minguou. O regime militar cuidou para que Jânio saísse de cena. Devorada pelo longo exílio, sua imagem só retornou à tona com a anistia de 1979. Ressurgiu como escritor, pintor e pai de família pacato e dedicado, que vivia da venda dos seus livros e dos seus quadros. Aparentava a tranquilidade de quem tinha se reencontrado e não alimentava ainda muitas ambições políticas. Mas todos sabiam que ele não perderia a chance de retomar sua vida pública. Enfrentou e foi derrotado pelo seu ex-companheiro do PDC, Franco Montoro, nas eleições para governador em 1982. Quando o Jânio, eu na época escrevi o livro que eu publiquei, a biografia de Jânio Quadros, isso foi em 81, 82, e naquela época eu acompanhei a campanha governador de Jânio Quadros. Campanha essa que ele perdeu, ficou em 3º lugar. Mas eu me lembro, em várias cidades do interior, que as pessoas mais velhas, ferroviárias principalmente, quando viam o Jânio, tremiam. Jânio poliu sua imagem machucada com a mesma precisão de antigamente. O resultado não foi a recomposição do velho brilho, mas serviu para provar que ainda tinha estrela e que ela poderia voltar a brilhar. Nessa fase, divulgou a ideia de que a renúncia significava lucidez e patriotismo, e o auge da sua carreira política. Ele tinha a oferecer, num país onde ninguém renunciava a nada, um gesto supremo de despreendimento. Prefeito, há exatamente 25 anos, em Brasília, o senhor assistiu à cerimônia do Dia do Soldado e logo depois... E bandeiras. E logo depois renunciou à presidência da República. Analisando esse seu gesto hoje, o senhor o repetiria? Claro que sim. Por quê? Todo gesto ditado pela honra, eu repito. Voltou ao poder em 1985, quando tirou das mãos do candidato do PMDB, Fernando Henrique Cardoso, a vitória nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. O povo confiou novamente nele
Não porque o perdoara totalmente, mas por considerar justo que o líder não levasse para o túmulo o amargor provocado pela renúncia. Ele agora tinha a chance de terminar mais um mandato. Prometeu ser um prefeito exemplar, modelo de administrador que o país precisa para resolver seus problemas. A oposição, como sempre, tentou desmoralizá-lo, mas ele, mais uma vez, surpreendeu. Fiel ao seu estilo de chegar cedo ao trabalho, de demitir em massa e admitir aos poucos, de fazer visitas incertas para verificar o andamento dos trabalhos, ele devolveu ao país uma parte de sua memória perdida durante o obscurantismo político. Mandou pintar os ônibus de vermelho, limpar as ruas e os banheiros públicos, obrigou à obediência de pequenas e fundamentais leis de convivência urbana, como o respeito às faixas de pedestres. Às vezes, empenhava-se pessoalmente nas multas de trânsito, criando brigas memoráveis em plena rua. O último, vamos dizer, a função executiva que o Jânio teve foi na Prefeitura de São Paulo. Isso foi uma glória para a nossa cidade. Ver a cidade já estava enorme, cheia de problemas, e o Jânio conseguiu dois pontos, na minha opinião, fundamentais, que foi a limpeza da cidade. A cidade precisa de tudo ser limpa, até por questões de saúde, e conseguiu os principais pontos de afogamento, como o centro da cidade, fazer projetos de reforma urbana que estão sendo executados até hoje e que, se ficaram irreversíveis, todos os outros prefeitos têm que concluir. Acreditava que o líder devia dar o exemplo de trabalho e competência. Por isso, antes de deixar o poder e a política, foi praticamente redimido pela imprensa, a quem sempre tratou com rigor. Nada a declarar. Mas desde que recolheu as chuteiras da política, Jânio não teve tranquilidade. Com a saúde abalada, teve que conviver com tragédias familiares, como a morte da esposa Eloá Quadros e as brigas entre a filha Dirce e as netas. Ao contrário de Getúlio Vargas, que até hoje tem seguidores de todas as cores, Jânio não deixa herdeiros. Sua personalidade única, resultado da união dos contrários que no conflito quebraram a espinha da nação, não gera frutos palpáveis, a não ser a reflexão. O sentimento janista é o sentimento udenista, o sentimento moralista. Esse sentimento, ele continua latente na multidão. Eu diria que os janistas foi um momento histórico do Brasil. Mas eu acredito que a filosofia do Jânio, os princípios que ele pregou durante todo o momento em que ele esteve em cargos públicos, estão sempre presentes. A moralidade administrativa, o cuidado com a moeda, com o dinheiro público, isso são princípios fundamentais da administração. Isso seria a filosofia básica do janismo. E, acima de tudo, um profundo amor ao Brasil. Jânio teve erros e teve acertos. O episódio da renúncia, por exemplo, por certo, só ele vai poder explicar, se puder fazê-lo ou se quiser fazê-lo um dia. Mas tem um saldo altamente positivo, de outro lado, pelas realizações que ele teve como governador, como prefeito. Então, a história que vai dizer. Mais do que esperança, o Brasil precisa de algumas certezas para poder trilhar seu caminho com tranquilidade. Mas paz não significa calmaria. Pacto não significa eliminação dos conflitos. Um dia, o caminho da salvação chamou-se Jânio Quadros. Com seu último ato, espera-se que todos tenham aprendido uma lição. Ninguém deve negar a ele a justiça que tanto reivindicou em praça pública. A história do Brasil tem em Jânio não o herói que ele sonhou ser, mas o mito que a nação construiu através de sua biografia. É esse mito que sobreviverá a todos nós, contemporâneos, condenados às precárias paixões do tempo. Rede Record. Assista agora Programa Ferreira Neto. E logo depois,
Ataíde Patrese visita. A voz, a vibração, a criatividade. Oswaldo Maciel. Eu vou...